Continuando o assunto do câncer de mama, que é um câncer que na lista assim dos tipos de cânceres está em segundo lugar de maior incidência dos tipos de cânceres no mundo. E o câncer de mama acaba cometendo mais as mulheres por conta das condições fisiológicas mesmo, né? Da questão da mama, a questão dos ductos mamários, enfim, de toda a anatomia. Mas eu sempre trago aqui toda aquela questão de entender o que está oculto, entender o que está no emocional, o que está lá no inconsciente, nas memórias, no sistema de crenças, nas memórias inconscientes, o que precisa ser explorado, quais são as emoções ruins associadas às memórias, isso é um trauma ou uma crença limitante, enfim, o que está nesse inconsciente, nesse sistema de memórias que pode contribuir como causa principal ou como causa secundária do câncer de mama. Então a gente sempre vai buscando caminhos, entendendo como funciona a nossa biologia, o nosso organismo, entendendo que é um corpo físico e também tem o corpo emocional, mental, espiritual. Então a gente tem que olhar sempre em todos os aspectos e buscar caminhos para essa cura, porque o mais importante no final é conseguir trazer e restabelecer esse equilíbrio do corpo através da cura, porque o mais importante é restabelecer todo o equilíbrio do organismo, equilíbrio fisiológico com o objetivo de se curar. Curar e trazer esse movimento, né? Esse movimento de desenvolvimento, de continuidade da vida. Então, o mais importante é a gente encontrar esses caminhos de cura. E dentro desses caminhos de cura, eu estou trazendo aqui alguns vídeos, porque são possibilidades, caminhos que a gente pode explorar na nossa vida e entender que ali pode ter uma questão que está contribuindo para gerar esse processo, que no caso aqui do vídeo de hoje é o câncer de mama. Então a questão que eu quero trazer hoje para cá é sobre a relação. Então, a relação com os pais, a relação com o destino e a relação com a própria vida. A dificuldade de se relacionar com os pais, tanto porque eu entendo que os pais não estão me entendendo, eles querem intervir na minha vida, colocam ali o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Muitas vezes esse limite não é respeitado, porque os pais vêm, né, cuidando desde pequeno e aí os filhos crescem e às vezes eles vão ter dificuldade de enxergar que esses filhos cresceram, que esses filhos têm as opiniões e que estão buscando o melhor caminho e muitas vezes por já terem passado pelas situações eles querem intervir, colocar o que acha que é melhor e não respeita esse limite, não respeita esse tempo e o filho ali se sente, né, o filho e a filha se sentem desmerecidos, desvalorizados, não se sentem ouvidos, muitas vezes não se sentem pertencentes. Essa dificuldade de relação, ou do próprio filho, filha, que está ali, que às vezes acha que sabe mais do que os pais, que tem dificuldade de respeitar a opinião dos pais, ou de lidar com a opinião dos pais, muitas vezes, também cria esse processo. Então, essa dificuldade da relação com os pais, e pode ser só com o pai, só com a mãe, enfim, eu falo aqui com os pais no modo geral, ela pode ser uma das causas do processo do desenvolvimento do câncer de mama. Já vou explicar por quê. A gente tem algumas outras questões, que é a questão de respeitar os destinos. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade de respeitar o destino do pai, o destino da mãe, o destino dos avós, enfim, o destino dos familiares, ou o destino dos filhos. Por quê? Porque destino, muitas vezes, vai levar a pessoa a um adoecimento, a um acidente, ou acontecer questões que estão fora do nosso controle, estão fora do nosso círculo de influência, daquilo que a gente pode realmente fazer ou mudar. Então, essas questões que a gente tem dificuldade de aceitar e que estão fora do que a gente pode influenciar, elas também podem gerar aí um processo, um comando aí para um desenvolvimento de um câncer de mama. E a outra questão é da própria vida, da gente aceitar as questões da vida, aquilo que vem acontecendo, porque a gente muitas vezes entende que algo que está acontecendo é injusto, que aquilo não deveria acontecer dessa forma, e a gente não consegue sair do problema. A gente fica preso nessa questão, achando que é injusto, e isso também pode desencadear o câncer de mama. Então, por que essas três questões podem desencadear o câncer de mama? Porque essas três questões envolvem nutrição. As três, a gente está falando aqui de nutrição, como eu nutro a minha vida. Eu nutro a minha vida porque quando eu tenho uma boa relação, uma conexão com esses antepassados, que são os pais, os avós,
os familiares, eu permito a fluidez, porque é dali que é a minha fonte de origem, é dali que eu nasci, é dali que essa casa que eu visto, que eu uso, né, esse corpo que eu uso, ele veio, ele surgiu e foi gerado. Então a gente não pode negar essa energia, a gente tem que se reequilibrar com essa energia. A gente tem que aprender a lidar, a conviver com essas questões e permitir que essa fluidez, aceitar, tomar essa energia, né, da linha paterna, materna, nas nossas mãos, nas nossas vidas, né, se conectar, ter uma boa relação. Ter uma boa relação não significa o relacionamento direto, mas ter uma boa relação é como eu sinto quando eu penso nos meus pais, quando eu me relaciono com os meus familiares, quando eu penso no que aconteceu com cada um deles. É essa questão aqui, é como eu me sinto em relação ao que acontece. O que a gente está falando aqui, nosso círculo de influência. Então, é o que eu posso influenciar, é como eu sinto, como eu me comporto perante as situações. Esse é o processo. É a mesma coisa para os destinos. Aceitar esse destino, aceitar o destino de como as coisas estão acontecendo para as pessoas, ou muitas vezes algumas questões do nosso próprio destino, isso tudo vai influenciar a forma da gente lidar com o dia a dia e como a gente se nutre, porque tem a ver com nutrição, de nutrir a vida. E também as questões que a gente entende que são injustas, que vai acontecendo na nossa vida, né? Então, como eu vou lidar com aquelas situações e como que eu vou achar a solução sem permitir que eu fique afetado, que eu fique afetada por aquele processo de uma maneira corrosiva, de uma maneira ruim, que é o quê? Que é ficar armazenando o trauma, ficar armazenando as emoções ruins e guardando isso, remoendo, trazendo para um processo que vai e que pode desencadear, então, nesse caso, o câncer de mama, porque a gente está falando que são questões que nutrem a nossa vida, porque a gente se nutre dessas questões e quando a gente se nutre delas, se a gente tem um problema na nutrição, um dos lugares que a gente pode ter e começar um comando biológico de entender que eu preciso crescer, eu preciso aumentar para dar conta de nutrir, são as mamas. Porque a mama, ela traz o processo da nutrição. Então, acontecimentos com pai, com mãe, com antepassados, né, os avós, tios, tias, enfim, familiares, filhos, destinos, questões que acontecem e que a gente tem dificuldade de aceitar, e questões de vida que vão acontecendo, que a gente entende como injustas, né, que estão acontecendo, que pode ser no trabalho, pode ser na questão pessoal, nos relacionamentos afetivos, enfim, em várias questões, são questões que estão relacionadas com nutrição. E um dos tecidos, um dos lugares que, quando a gente tem problemas de relação com a nutrição, que pode começar a desencadear um processo, são as mamas. E aí o comando pode ser um aumento dessas mamas ou começa a aumentar a produção, aquilo que faz gerar a nutrição. E aí pode surgir aí o câncer de mama. Então aqui, pessoal, estou trazendo mais uma perspectiva sobre a questão do câncer de mama, questões que podem gerar o câncer de mama, tentando aqui trazer para vocês várias vertentes, várias opções, como nos vídeos anteriores, porque é um tema muito complexo e que tem muitas ramificações, muitas raízes para serem tratadas. Então, quanto mais a gente puder explorar o nosso inconsciente, questões que a gente está passando, conscientes, é melhor, porque a chance da gente se curar é muito maior. A gente, então, tem várias opções, várias técnicas que podem ajudar, e as terapias integrativas, sem dúvida, são técnicas que podem contribuir para isso. Então, questões principalmente relacionadas a questões dos antepassados, familiares, a constelação familiar ajuda muito. É uma técnica, uma abordagem que pode trazer muita cura dentro desse processo. Questões da injustiça, né, de ter dificuldade de lidar com a injustiça, de aceitar as coisas, aceitar destino. Então, isso pode estar vinculado a várias crenças limitantes, várias emoções ruins associadas às memórias que estão lá no inconsciente e que foram acontecendo ao longo da sua vida e que a gente pode desbloquear com a técnica do Theta Healing, que é uma técnica excelente para mexer nas crenças limitantes, nessas emoções ruins associadas às memórias, porque eu sempre falo, em vários vídeos eu falo, o que é a memória? É um peptídeo, que é uma molécula estruturada que tem a memória, e a emoção é um ópio, é um opioide que está ali. O ópio é super volátil, como ele vem, ele vai.
Então, a gente consegue tirar esse ópio dali, a memória vai existir, mas ela passa a ser neutra. E aí ela não tem mais o impacto negativo que ela tinha. E o Theta Healing é uma técnica que pode ajudar muito, que atua muito nessa questão de realmente ajudar a limpar, a tirar esse ópio ali vinculado à memória. Então, por isso, limpa as crenças limitantes, limpa as emoções ruins associadas às memórias. A acupuntura é uma técnica milenar que explora sempre as questões emocionais como principal causa das patologias e vai fazer um reequilíbrio grande no organismo, sem falar que já é comprovado com estudos científicos que a acupuntura ela minimiza quando não anula os efeitos nocivos da quimioterapia. Então, está passando pela quimioterapia, a acupuntura é um excelente recurso para ajudar a minimizar, a melhorar, a ter uma saúde melhor, a ter uma disposição, uma energia melhor e conseguir responder melhor ao processo da quimioterapia, além de mexer no emocional, de fazer todo o tratamento também e ajudar na questão do câncer de mama. E a nova medicina germânica, que traz uma abordagem da gente compreender melhor o que é o câncer, como que ele surge, por que aquele tecido e qual é a relação emocional com aquele tecido, que também ajuda muito a gente a ressignificar muitas coisas e isso vai mudando toda a nossa composição biológica. Então é isso, pessoal. Mais uma questão sobre o câncer de mama, tá bom? Então, até mais.